sentença pode ser executada. E no seu substitutivo, senador, o que mais o senhor acrescentou à proposta original do senador Ferraço? O senador Ferraço propunha que a essência é essa, a chamada coisa julgada, quer dizer, a decisão está pronta para ser executada, ocorre a partir do segundo grau de jurisdição, ou seja, da apelação, ou enfim, do Tribunal Regional que reviu o primeiro grau, o juízo de primeiro grau. Então, a coisa julgada ocorre nesse momento, pode ser executada imediatamente. Esse eu mantenho. O que o senador Ferraço propôs, e que eu mudei, foi que não haveria mais, na hipótese dele, na previsão dele, o recurso extraordinário nem o recurso especial. Ele substitui esses recursos por duas novas ações rescisórias, que têm como objetivo anular a decisão anterior. Uma ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, ação rescisória extraordinária, e outra ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça. E essa proposta tinha um inconveniente, e eu conversei com o senador, isso ele concorda, de que você teria que refazer toda uma legislação processual para disciplinar o andamento dessas novas ações que não existem ainda no nosso ordenamento jurídico. Então, para evitar isso, eu propus que se continuasse a existir o recurso extraordinário e o recurso especial. Assim nós aproveitamos toda a legislação processual que rege esses dois recursos. Mas com uma diferença, é que a sentença já pode ser executada imediatamente depois da decisão de segundo grau. Segunda instância. Entendeu? Agora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça poderão sustar a execução da coisa julgada, quando, mediante uma decisão do colegiado, não é mais uma decisão individual, o tribunal considerar que há realmente alguma razão muito relevante, alguma aberração, alguma coisa, uma violação do direito que merece um exame maior. Entendeu? E além disso, uma outra coisa, eu estou propondo a extensão desse mesmo mecanismo de dar a coisa julgada, a ocorrência da coisa julgada no julgamento de segundo grau para a Justiça do Trabalho. Porque aí, no Tribunal Superior do Trabalho, você tem ações onde os reclamantes, que são os empregados, né, ficam ainda muitos anos defendendo o seu direito antes de serem satisfeitos. Né? Então eu propus também um mecanismo que dá mais agilidade ao julgamento, ao processamento e à decisão, também para a Justiça do Trabalho, que é a Justiça do Trabalhador, a Justiça dos Pobres. E o seu substitutivo foi aprovado na CCJ? Não, eu apresentei o substitutivo, eu fiz questão de apresentá-lo agora, antes do recesso, para que os senadores pudessem meditar sobre ele, para que houvesse manifestação, enfim, das pessoas que se quiserem ter acesso ao texto, né, vai ao site do Senado, a emenda constitucional número 15, está lá o texto do meu substitutivo e da proposta original do senador Ferraço. E ali, na volta dos trabalhos parlamentares, em agosto, então, vamos votar. Ora, senador, é uma medida que, de certa forma, revoluciona a prestação jurisdicional no país e tem provocado muita polêmica. Como é que o senhor enfrenta essa polêmica? Eu enfrento essa polêmica dizendo o seguinte, que nenhum direito fundamental é atingido. Nenhum. Pelo contrário, são todos eles preservados. Né? O direito ao duplo grau de jurisdição. Isto é absolutamente preservado. É perante o juiz do primeiro grau e o tribunal, digamos, de apelação, é que são produzidas as provas, é que ele há o direito de ampla defesa, do contraditório, etc. Então, o direito da pessoa se defender a sua causa, é absolutamente preservado. Não há nenhum entorce. Preservamos também a existência do recurso ordinário e do recurso especial e do recurso ordinário e do recurso de revista, no caso da Justiça do Trabalho. Apenas tornamos um mais, digamos, estreito filtro, né, para que os tribunais superiores recebam esses recursos, porque eu entendo que são tribunais que devem se dedicar, e essa é a vocação deles, essencialmente às grandes questões jurídicas, às questões que têm uma repercussão sobre o conjunto da sociedade. Né? E como é que o senhor interpreta a reação contrária da OAB? Olha, a OAB foi muito contra. Eu fui relator
durante um bom momento, da emenda constitucional número 45, que fez a reforma do Judiciário. A proposta, inclusive, da criação de um Conselho Nacional de Justiça foi minha, que, aliás, tem sido o resultado da ação do CNJ, é muito benéfico. E, na época, houve muita reação. Muita reação. Inclusive na magistratura. Inclusive na magistratura. Eu propus também a súmula vinculante, que hoje faz parte aí, é corriqueira, faz parte já, entrou nos costumes. Eu propus também algo que foi muito importante para a redução do número de recursos extraordinários, que é o requisito da repercussão geral para que um recurso seja admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal pode dizer, não, eu não vou julgar essa causa, porque ela, na verdade, ela não tem uma repercussão geral, ela se interessa apenas a 2 cidadãos, e eu já julguei esse assunto, a coisa está resolvida, muito bem resolvida no juiz ordinário. Isso fez com que o número de julgamentos do STJ, do Supremo, caísse de 111 mil casos em 2006 para 30 mil em 2009. Mas mesmo assim é muita coisa. Né? Então houve uma resistência, especialmente da OAB, e ficaram muito contra, e eu enfrentei a questão do bom senso. E mais, eu quero dizer o seguinte, para o advogado, né, lá que milita na comarca lá de primeiro grau, lá de primeira instância, eu conheci muito um primo seu, foi um grande advogado e foi um grande político, foi deputado federal, Roberto Hollenberg. Tinha um escritório de advocacia, um advogado primoroso, na cidade de Jales, no interior de São Paulo. Né? E ele com o Laurindo Novaes, os dois tinham ali um escritório. Para um advogado desse porte, né, um advogado que atua ali digamos assim, no contato direto com o seu cliente, ele quer que a causa seja resolvida rapidamente, até mesmo por razões econômicas, porque aí ele recebe mais depressa os seus honorários. A causa é resolvida logo, se resolve. Uma causa que se eterniza é uma causa que envenena o ambiente social e prejudica o próprio advogado, o advogado de base, não é? O advogado que está lá e que quer resolver logo e que não quer dividir os honorários dele com aqueles que são os grandes escritórios que vão depois sustentar aqui perante os tribunais superiores em Brasília. Mas o ministro